Nesta última parte da videoaula, vamos resolver mais dois problemas do princípio de Fermat via método variacional. Vamos considerar primeiro aqui o caso da lei de Snell, ou da refração da luz por meio de um dióptro plano, conforme ilustrado no slide. Então a gente considera uma luz, um raio de luz, que parte do ponto A e chega no ponto B. De forma a quantificar esse problema, vamos colocar o ponto A nas coordenadas x1 e y1 e o ponto B nas coordenadas x2 e y2, conforme está ilustrado na figura. O ponto A está no meio, cujo índice de refração vale 1. O ponto B está no meio, cujo índice de refração vale N2. Vamos aqui definir uma variável x que dá basicamente a distância da onde a luz sofre a refração para o ponto x1. E aí, aonde essa luz está sofrendo, aonde o raio de luz sofre refração, é basicamente o ponto x0. O tempo gasto pela luz para ir do ponto A até o ponto B é basicamente a distância do ponto A até o ponto da refração e depois dividido pela velocidade, né, no meio 1, e depois basicamente a distância do ponto de refração até o ponto B, dividido pela velocidade da luz no meio 2. Então, de acordo com a geometria do problema e com esses dados, com esses parâmetros aí, x1, y1, x2 e y2 definidos aí, esse tempo é dado por essa expressão que está aí. Se você olhar, existem duas raízes quadradas aí, né? E basicamente essas raízes quadradas são as hipotenusas desses triângulos aí formados pelos pontos A, x1 e x, ou x, y2 e b. De forma a checar rapidamente o nosso resultado, observem só o caso. Digamos que a luz sofresse a refração, digamos que essa trajetória em azul fosse uma trajetória possível. Então, essa luz vai sair do ponto A, vai descer verticalmente até o ponto x1. O tempo gasto para a luz sair de A até x1 é basicamente y1 por v1, como está aí na figura. E de x1 até B é basicamente essa hipotenusa desse triângulo em azul que vocês estão vendo aí. O triângulo x1B, x2, dado por essa raiz quadrada. Ou seja, é basicamente o tempo que a luz gastaria se seguisse essa trajetória. Matematicamente é uma trajetória possível. Outro caso seria a trajetória verde, e qualquer uma que considerasse a luz batendo e sofrendo uma refração, matematicamente é possível. Mas queremos saber de fato qual é a trajetória possível. Na verdade, a resposta vocês já sabem, a lei de Snell, mas vamos chegar nela. Para resolver qualquer problema de princípio de Fermat via métodos variacionais, basta que a gente resolva a equação de Euler-Lagrange, que está aí. E que fica muito fácil nesse problema em específico, porque se a gente for olhar a equação de Euler-Lagrange, o segundo termo dela depende da derivada em x ponto. Mas, se eu olhar a expressão do tempo, né, eu preciso minimizar esse tempo. Então, se eu olhar para essa expressão do tempo, não tem nada em x ponto aí, tem em x. De forma que esse segundo termo é igual a zero, e a gente conclui que a derivada no tempo, a derivada do tempo em relação a x é igual a zero. Então, fazendo um pouco de matemática, ou seja, derivando basicamente a expressão TAB, a gente obtém essa expressão que está aí mostrada no slide, que a derivada de uma raiz é basicamente 1 sobre a raiz vezes a derivada do que tem dentro da raiz. Então a gente obtém essa expressão e a solução do problema vem da gente olhar o esquema da figura, da figura onde a luz sofre a refração. Então eu vou reconhecer basicamente que o seno de θ1 é o primeiro termo dessa equação e o seno de θ2 é o segundo termo dessa equação. Por fim, substituindo seno θ1 e seno de θ2, a gente obtém essa expressão que está aí mostrada, que se eu multiplicar por C, que é a velocidade da luz, é basicamente N1 seno θ1 menos N2 seno θ2 igual a zero. Ou, se você botar para o outro lado N2 seno θ2, é a famosa lei de Snell que a gente já conhece. Preparem-se para um pouquinho de matemática. Vamos considerar agora a trajetória seguida por um raio de luz
que se propaga dentro de um meio cujo índice de refração é variável. Vamos resolver isso quantitativamente. Então vamos considerar um meio transparente, por exemplo, esse cilindro, e que tenha um índice de refração radial, que varia radialmente, conforme ilustrado na figura. Para simplificar a nossa análise, para torná-la mais clara, vamos olhar esse cilindro de forma lateral, como vocês estão vendo aí na figura, e vamos considerar que o raio de luz, inicialmente, ele é paralelo ao eixo Z e incide na interface de separação do cilindro com o ar no ponto P1. E aí ele vai seguir uma trajetória lá dentro desse cilindro e vai sair no ponto P2. Eu vou assumir que o índice de refração ele é radial e, além disso, eu vou assumir que ele tem uma taxa de variação constante, de forma que dn dy é constante. Poderia ser quadrático, cúbico, enfim, mas eu estou assumindo ele constante, conforme está ilustrado. Interessa calcular aqui o caminho óptico. Bom, a gente já viu, né, que se o meio ele tem um índice de refração variável, o caminho óptico é calculado por meio dessa integral que liga o ponto inicial ao ponto final, ou P1 a P2, basicamente n ds. ds é basicamente o caminho geométrico, né, um deslocamento infinitesimal desse raio de luz dentro da superfície, dentro de qualquer lugar que eu esteja considerando. Então ele é basicamente a hipotenusa de um triângulo, cujos catetos são dy, infinitesimal dy e dz. De forma a tornar essa integral no modo que é típico de um problema de método variacional, eu vou reescrever essa raiz colocando para fora o termo dy, ou o elemento dy. E aí essa expressão fica como está representada no slide. Né? Então tiro o dy e aí vai ficar, e já também mudando a notação, né? Observem, z ponto é dz dy. Então eu tirei o y e aí ficou basicamente dz sobre dy e aí ficou dessa forma a expressão. A gente sabe que o problema de método variacional se resume, né, tudo que nós temos que fazer para chegar na equação de Euler-Lagrange. Então, nós já temos o funcional f, que é o que está ilustrado aí. E aí, a equação de Euler-Lagrange é basicamente resolver essa equação diferencial. Dado que a gente já tem o f, que é ny, raiz quadrada de 1 mais z ponto ao quadrado, a gente observa que o f não tem nenhuma dependência em z, de forma que o primeiro termo da equação de Euler-Lagrange é zero. Implica que dy dz ponto de f também tem que ser igual a zero. Ou seja, mas eu já tenho f, então basicamente a derivada do f, que é como está dado no slide, isso tem que ser igual a zero. Né? A equação de Euler-Lagrange. Isso implica que se a derivada de uma função é zero, essa função tem que ser constante. E por ser constante eu vou chamar de n0. Tá? A constante agora eu vou chamar de n0. E todo o meu problema agora, toda a matemática agora, vai se resumir numa álgebra e que eu vou tentar isolar o z ponto. Né? Isolar por um lado o z ponto e para fazer isso eu vou jogar o termo z ponto para o outro lado, né? O que estava elevado a menos meio vai ficar mais meio do outro lado da equação. No final das contas, o z ponto ao quadrado vezes esse parênteses que está aí, de ny menos n0 igual a n0 ao quadrado. O ny nós já temos, né, que foi dado inicial do problema. Então o ny ele é basicamente n0 mais dn dy vezes y menos y0. Isso é o quadrado, como está ilustrado. Então, de novo, é álgebra. Vamos ter que abrir essa expressão aí, abrir esse polinômio. E é basicamente o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quando eu fizer isso, eu vou ver que os termos n0 vão se cortar e eu vou ter um termo em dn dy e dn dy ao quadrado.
Só que dn dy ele é pequeno, de forma que ele ao quadrado vai ficar menor ainda. Então eu vou desprezar esse termo para essa solução, de forma a obter uma equação aproximada, né? Então, de fato, o dn dy sendo pequeno, ele não vai afetar muito no resultado final do meu problema. E com isso, z ponto ao quadrado vezes 2 vezes n0 vezes a taxa dn dy vezes y menos y0 tem que ser igual a n0 ao quadrado. Observem que tem n0 de novo dos dois lados, então eu corto ainda de forma a limpar essa equação. Quando eu fizer isso, eu agora vou voltar à notação de z ponto igual a dz sobre dy. Então reescrevi, e aí essa expressão toma a forma que está aí, ó. Tem uma raiz quadrada que eu reescrevi como sendo elevado a meio. Então, de forma que a equação toma essa cara que vocês estão vendo aí. Chegamos no caso que agora a gente tem uma equação, é uma equação diferencial. Como que se resolve a equação diferencial? Basicamente, né, eu vou usar os procedimentos elementares que nós já vimos em cálculo 1 e equações diferenciais. Não é uma equação difícil de se resolver, né? E aí, basicamente, eu vou fazer essa integração. Só que eu vou fazer, na verdade, aqui nessa aula, como o nosso foco é resolver o problema de ótica, eu vou basicamente usar já o resultado tabelado, né? De uma integral que provavelmente você já fez lá no cálculo 1 da sua vida. Então, pegando esse valor tabelado, basta que eu identifique quem são as constantes A e B. Então, A e B, identificados, como está aí mostrado, basicamente a gente pode reescrever aquela equação da raiz quadrada como sendo igual a z sobre n0, dn sobre dy, vezes essa taxa. Enfim, me interessa calcular, né, a expressão de y, né, que é justamente para me dar a altura do feixe ao longo da propagação. Então, de novo, vamos continuar a álgebra aqui. Já estou mostrando aqui o caminho das pedras. Basicamente, eu elevo ao quadrado os dois lados da equação. Ao fazer isso, eu ainda consigo cortar, né, o termo dn dy, que vai ficar ao quadrado de um lado e vai ter do outro, de forma que a equação simplificada é a equação y menos y0 igual a 1 sobre 2n0 vezes a taxa dn dy z ao quadrado. Bom, 1 sobre 2n0 vezes essa taxa, isso é constante, né? A gente já assumiu que dn dy é constante. Então, a gente obtém que a posição do feixe ao longo da propagação é basicamente uma parábola, uma função parabólica. Ou seja, a gente vê que o raio de luz segue uma trajetória parabólica dentro desse local em que o índice de refração varia radialmente. Como última consideração dessa videoaula, vale a pena frisar que o princípio de Fermat trata apenas da trajetória seguida pelo raio de luz. Não fala nada a respeito sobre o sentido e a direção de propagação. Um raio que parte do ponto A para o ponto B segue o mesmo trajeto do que um raio que parte do ponto B para o ponto A. Em essência, isso é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Mais do que o método de cálculo, o princípio de Fermat nos permite estudar a natureza e a propagação da luz através de meios com diferentes índices de refração, sem que tenhamos que levar em conta leis ou regras adicionais. E assim terminamos a nossa videoaula. O que você achou do conteúdo? A explicação ficou clara para você? No nosso ambiente virtual de aprendizagem, no nosso Google Classroom, você vai encontrar uma tarefa em que você poderá expressar as suas dúvidas e opiniões com relação a essa aula. Para fixar o conteúdo, você também encontrará atividades que deverão ser feitas até a próxima aula. Até lá!